é aquele que diz que de uma fonte de água não pode jorrar água doce e água amarga. E hoje eu te pergunto, será que no seu coração não está plantada uma fonte duvidosa? E Lorena, o que seria a fonte duvidosa? Que está jorrando as duas águas. Será que no seu coração não está dividido? E eu gosto muito de usar a divisão, fazendo uma correlação com a serpente. A serpente tem a língua bipartida. E quando nós nos fazemos fonte de água doce e água amarga, em que time nós estamos jogando? Hoje, nós temos a oportunidade de trazer à consciência que o quê? O que Deus abençoa, abençoado está para sempre. Sim, Deus nos abençoou, mas lá em Gênesis, que eu adoro particularmente o livro de Gênesis, onde há toda a principiologia, né, da criação, onde todos os princípios estão estabelecidos, ele diz que abençoado são todas as sementes de Abraão, ou seja, todos os filhos de Deus. E se nos colocamos na posição de sermos filhos de Deus, significa que acreditamos que Jesus é o Messias e que Ele é o caminho. Mas será que de fato estamos caminhando em verdade? Por quê? Porque a palavra de Deus nos chama a caminhar em verdade. Ela é a verdade sobre a nossa vida. Só que para isso a gente precisa se amoldar à palavra e não o contrário. Significa que isso é fácil? Não. Significa que isso é simples. Como assim, Lorena? Significa que é uma decisão. Perdoar é uma decisão. Amar também é uma decisão. Trazer a consciência de que nós queremos ser abençoados, precisamos entender que também é uma via de mão dupla. Precisamos abençoar. E nesse tempo, será que somos capazes de tirar todas as nossas convicções, inclusive na área política, por que não? Que é o que fica mais evidente, porque eu acho que a maioria das pessoas guarda em si uma raiva de coisas que estão sendo feitas. Mas será que nós somos capazes de deixar essa nossa decepção de lado, colocar as nossas emoções de lado e de fato cumprir aquilo que fomos chamadas a cumprir e abençoar? Porque em Gênesis diz bem assim, Deus diz a Abraão, se tu, Abraão, uma bênção, ou seja, seja uma bênção, Abraão. E todas as famílias da terra serão abençoadas através de você, que é uma bênção. Mas Abraão, lembre-se, se você abençoar, você será abençoado. Mas se você amaldiçoar, você será amaldiçoado. E aí eu pergunto, eu tenho me perguntado muito isso, será que eu já desliguei todas as maldições que eu já lancei? Porque muitas vezes a gente fala, mas a gente não se escuta. Muitas vezes na nossa consciência ou na nossa intenção está tudo muito bom. Mas na hora de colocar em ação, não sai exatamente aquilo que a gente pensou. E a gente precisa lembrar que todas as pessoas só conseguem nos enxergar pelo aquilo que estamos fazendo. Eu preciso conseguir equalizar e alinhar o que tem dentro da minha cabeça com as minhas atitudes, com os meus comportamentos, com as minhas ações. Quando a palavra de Deus diz que Jesus perguntou a Pedro por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz para ele, o que é que você ainda está fazendo pescando peixes? O que Jesus em si estava dizendo para Pedro? Pedro, se tu me amas de todo o seu coração, sim, amo. Pedro, se tu me amas com a sua mente, sim, amo. Pedro, se tu me amas com o seu coração e com a sua mente, por que é que ainda está fazendo o que eu falei para você parar de fazer? Então nós precisamos lembrar que o nosso amor por Deus, ele brota do coração, ele transforma a nossa mente, mas ele precisa necessariamente mudar as nossas ações. E andar em obediência é a melhor coisa que a gente pode fazer. Por quê? Porque quando a gente anda em obediência, um telefonema já tem um sim. Um outro comunicado já tem outro sim. Quando a gente anda em obediência, de fato,
maneira diferente. Sabe aquele rio que está ali ao lado da árvore da vida? Ele começa a fluir genuinamente. Só que muitas vezes nós deixamos tudo represado. Seja porque não queremos parecer vulneráveis, seja porque não queremos compartilhar uma dificuldade. E quando eu entrei nessa loja hoje, eu me lembrei de um dia eu e a Kelly conversando aqui nessa mesa sobre uma dificuldade. Sobre duas mulheres que se abrem para encontrar um caminho, para encontrar uma solução. E do nada eu falei para ela, Kelly, que esquisito. Não tinha uma porta aqui? Daí ela falou para mim, não. Eu falei, nossa, eu olhei e eu tenho certeza que eu vi uma porta. E hoje eu abracei ela e falei assim, Jesus já sabia, né? Porque eis que estou à porta e bato. Mas a gente precisa abrir. Até ele abriu. E ele continua dizendo para cada uma de nós, eis que estou à porta e bato. Mas essa porta só tem maçaneta por dentro. Deus não arromba a porta. Quem arromba a porta é o inimigo. A gente precisa abrir para que ele possa entrar. Então que hoje, né, esse start seja para que nós voltemos a ter um sopro de vida. Não interessa as circunstâncias. Significa que a gente é alucinado? Não significa que eu ando pela fé. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, com a certeza daquilo que irá acontecer. Então eu tenho que ter essa convicção de que as circunstâncias ao meu redor pode ser que estejam não tão desejáveis. Mas se eu começar a buscar a palavra de Deus e falar, Senhor, traga-me os olhos espirituais, dê-me visões das quais eu humanamente não seria capaz de enxergar, mas que o Senhor me traz com uma clareza sobrenatural. Tanto que eu tinha certeza absoluta que havia uma porta. Eu falei para ela, nossa, que coisa mais doida. Eu até vi o contorno da porta, eu vi como ela era. Mas isso é o quê? Estar sensível. Deixar que, de fato, todos os nossos sensores, né? Deus nos deu 5 sentidos, para que nós estejamos a todo tempo sensível. E nessa tarde, a gente é convidado a se permitir tocar na cerâmica, a gente é convidado a olhar para os quadros, a gente é convidado a sentir um aroma diferente, mas a gente também é convidado a caminhar de maneira diferente. Então, cada quadro desse tem uma mensagem maravilhosa. Para quem não tem o hábito de ler a palavra de Deus, eu estou falando aqui de forma arreligiosa, tá? Porque Maria não é católica, Jesus não é evangélico e Deus não tem uma religião em específico. Eu estou aqui falando de um livro que é sagrado e que possui muitos ensinamentos para todos nós. E que se nós resolvermos beber dessa fonte, eu tenho certeza que às vezes aquela sede que a gente acorda e não sabe o que está faltando, aquele vazio interior que a gente não sabe explicar, eu tenho certeza que ele será preenchido. Por que, Lorane, você tem certeza disso? Porque ele nos criou. Se ele nos criou, ele sabe exatamente o que está faltando para ficar completo. E essa é a obra de Deus. Nós somos completos, mas na medida em que nós buscamos cada dia mais a Ele. Então eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando também da palavra de Deus, porque também fui uma filha obediente, que Ele me chamou para usar o meu dom e talvez a minha voz, que seja uma voz mais firme e até mesmo algumas vezes impositiva demais, mas Ele falou, Lorane, agora você usa isso para poder falar da minha palavra e da minha palavra nesse tempo como uma forma de repreensão. Ei, um alerta, desperta. E tem uma frase que ele tem dito muito para mim, é desperta, fica atenta, filha, eu tenho uma missão para você nesse tempo, levanta. Então que cada uma de nós possa se sentir parte dessa mudança, que cada uma de nós possa levar para o seu coração e falar, sabe que isso é verdade? Sabe que eu realmente posso fazer a diferença? Ali, no meu quadrado, eu costumo dizer que Deus chama de mundo a nossa circunferência, né? Aquilo, o espaço geográfico aonde o meu pé alcança, é o mundo que Deus diz, ide pelo mundo e pregai o Evangelho. De que forma vamos pregar o Evangelho? Não existe a forma melhor do que com as nossas atitudes. Sabe quando alguém diz para você assim, você é a Bíblia que eu nunca li? Eu acho que isso é o maior elogio que pode existir. A pessoa falar, eu nunca li a Bíblia, mas sabe que eu estou começando a entender o que é?
o que a palavra de Deus traz? É sobre isso. Então, que nós sejamos esse motivador para outras pessoas, que as nossas atitudes sejam um diferencial na vida das pessoas pelas quais nós nos conectamos, que nós possamos ser a semente, que nós possamos ser luz no mundo, porque a luz do mundo já veio, já nos ensinou como é para fazer, e nós só precisamos agora